Nesta aula de hoje, nós falaremos sobre Present Perfect. Eu já vou compartilhar minha tela com você para que fique mais fácil de você entender o conceito, como ela é aplicado, para que ela serve. Então, vamos lá, que vai ficar mais fácil e mais claro eu te explicar mostrando. Deixa eu compartilhar aqui. Ok? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Para nós trabalharmos o Present Perfect, eu preciso que você aprenda primeiramente que esta forma ela é feita utilizando o have ou o has, um verbo no particípio, passado particípio, que vai dar o resultado que nós queremos, que é a utilização do Present Perfect. Calma que já vamos esclarecer. Vamos lá, ó. Primeiro, nós precisamos de um have ou de um has. Isso aqui será definido de acordo com o nosso sujeito, com a pessoa. Então, eu tenho aqui, olha. Ficou bom isso, né? Eu tenho aqui, I have, ok. Nós não vamos traduzir exatamente esse have como tenho, tá? Só vamos deixar ele aqui, mas ele não é traduzido como tenho. Então, I have, you have, we have, they have. Estas pessoas aqui, elas utilizam o have. He, she, it vai utilizar has. Por isso que ele fala que ele é present. Posso abreviar? I have vira I've, you have, you've, we have, we've, they have, they've. He has his, she has she's, it has its. Bom, essa daqui então é a nossa formação do present, que é a combinação do sujeito com o have ou com o has. A nossa segunda parte, ela precisa de um verbo que esteja no particípio. Temos aqui viajar, que está no particípio, worked, que também está no particípio, trabalhado, sido o estado been e feito done. Bom, é isso daqui primeiramente que nós precisamos e que eu tenho que te passar antes de nós irmos para o nosso Present Perfect. Tenha isso em mente, tá? Present Perfect, ele será formado deste jeitinho aqui. Voltando para esta parte. Pode parecer que aqui esteja no passado. Lembra sempre que existe verbos regulares e irregulares. Verbos regulares, eles terminam em ed, tanto no passado quanto no particípio. Verbos irregulares, eles trocam a forma de escrita e de fala também, tá? Mas eu não vou entrar nesse quesito aqui agora, porque isso é tema para outra aula mesmo. Então, aqui não está no passado. Traduzindo para português, seria viajado, traduzindo para português, trabalhado, sido, estado e feito, tá? Vamos adiante, então. Quando nós usaremos o Present Perfect? Quando essa informação ela começou lá atrás, lá no meu passado, e ela continua no meu presente. Ela não terminou. Tá? Ela é uma situação de continuidade. Esse conceito você precisa pegar também. Então, olha só, você precisa entender como ele é formado, aqui é a formação dele, que vai ter esse resultado, e qual é o conceito, para que é que ele serve. Algo que começou no passado e atinge o meu presente. Trouxe aqui um diálogo para exemplificar melhor para você. Eu tenho o seguinte. O John pergunta para Liz: Você viajou muito, Liz? Observa o português. Você viajou muito? Essa frase aqui, para nós brasileiros, ela está no tempo passado. Viajou é passado, não é particípio. O particípio aqui seria viajado. Só que, quando eu venho para o inglês, eu vou usar o have, lembra? Como eu estou fazendo uma pergunta, eu vou começar a minha frase utilizando have.
Vou colocar o you ali, que é o você, o verbo, que ele é regular, e depois o muito. Aqui, você pode até pensar assim, quando você olha para o inglês. Você tem viajado muito, Liz? Para fazer sentido. Você tem viajado muito? Qual é o problema? Quando você vem para o português, você não tem a mesma estrutura. Você não fala isso, você tem viajado muito. Você vai usar de uma forma mais simples. Você viajou muito? E esse é o nosso maior problema para conseguir utilizar esta estrutura, tá? Entender esse conceito que ela carrega para poder aplicar. Porque no português eu vou colocar isso daqui num passado simples, mas no inglês eu vou usar o present perfect. Sim, já estive em muitos lugares. Yes, I've been to lots of places. Sério, você já esteve na China? Really? Have you ever been to China? Ponto interessante aqui, vamos lá. Você já esteve? Para eu fazer essa pergunta aqui no inglês, eu preciso desse carinha aqui, ó. Have you ever? E aí o been vai ser o nosso esteve. Have you ever é esse você já. Aqui eu quero saber se alguma vez em toda a sua vida você esteve na China. Sempre que você tiver essa situação de alguma vez em toda a sua vida, você utiliza esse have you ever. Tem uma música antiga, famosa, que ele fala have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? É justamente esse conceito aqui que ele quer trazer. Tá? Se alguma vez em toda a sua vida você já viu a chuva, alguma vez em toda a sua vida você foi na China? Tá? É isso aqui que ele carrega. Have you ever? Sim, já estive na China 2 vezes. Yes, I've been to China twice. Lembra lá, quando você quer falar uma vez é o once, 2 vezes é twice, de 3 vezes para cima você vai usar a numeração 3, 4, 5 com a palavra times, ok? E a Índia? What about India? Então, não vai ser um and, né? Tem outra forma de fazer essa pergunta. What about India? Não, não estive na Índia. No, I haven't been to India. Então, para você negar ali, I haven't been. Não estive, tá? Eu trouxe mais exemplos aqui, vamos praticar. Então, vamos lá. Você já comeu caviar? Ó, lembra que eu expliquei? Você já, alguma vez em toda a sua vida, você comeu caviar? É isso que eu quero saber. Have you ever eaten caviar? Have you ever eaten caviar? Nós nunca tivemos um carro. Olha só, a nossa frase, pensando em português, ela está no passado. Nós nunca tivemos é passado, nunca tivemos um carro. Mas, para inglês, vamos ter que usar ali o present perfect. Então, I've never had a car. O had aqui, ele não está no passado, ele está no particípio. Had é um verbo que ele é irregular. Então, eu tenho aqui abreviado o have e o meu verbo no particípio. Ok? Let's move on. Eu não sei sobre o que é o filme. Eu não o vi. I don't know what the movie is about. I haven't seen it. Olha só, de novo. O have, estamos usando a negativa. E o vi aqui é o seen. Se fosse fazer uma tradução literal, seria eu não tenho visto. Não tenho visto ele. Nós não falamos assim, né? Eu não vi ainda o filme, eu ainda não o vi. Vai pegando essas nuances. Elas vão fazer você melhorar esse present perfect, que sim, para nós brasileiros, ele é difícil. Não vou mentir para você. Susan realmente ama esse livro. Ela o leu 3 vezes. Susan really loves that book. She's read it
3 times. Aqui é o has que ele está abreviado. É she has. Read. Eu sei, ele está escrito igual no tempo presente, né? Só muda a pronúncia. A escrita desse verbo, tanto no passado quanto no particípio, ela é igual. A pronúncia que mudará. No presente, se eu quero dizer eu leio, eu falarei I read. No passado, eu li, I read. E no particípio também a pronúncia que é read. Então aqui, ela o leu 3 vezes. She's read it 3 times. É um filme muito chato, é o filme mais chato que eu já vi. It's a really boring movie. It's the most boring movie I've ever seen. Lembra que eu comentei sobre o have you ever, no sentido de fazer pergunta? Have you ever seen the rain? Aqui eu também posso usar sem ser pergunta, para falar que algo que eu já vi em toda a minha vida. Aí você utiliza de novo I've ever e o verbo lá no particípio, tá? Let's move on. Certo. Vamos para uma próxima etapa agora. Nós também podemos utilizar o present perfect. De novo, começou lá no passado, afeta o meu presente, continua, mas eu posso usar algumas palavras juntas, que é recentemente, recently, alguns dias atrás, in the last few days, e desde que eu cheguei, since I arrived. Vamos na prática ver como é que isso funciona. Você ouviu alguma coisa do bem recentemente? Então aqui eu vou usar o recently. Olha lá, e é uma pergunta. Se é uma pergunta, nós precisamos começar a nossa frase com o have. Have you heard anything from Ben recently? Have you heard anything from Ben recently? Mais um exemplo. Conheci muitas pessoas nos últimos dias. I've met a lot of people in the last few days. I've met a lot of people in the last few days. Então aqui eu tenho a observação. Em português, nós temos um sujeito oculto. O que é isso? Eu não tenho eu escrito aqui na frente. Quando eu falo conheci, nós já entendemos que é eu conheci. No inglês, não existe sujeito oculto, tá? Precisa colocar o eu ali, que é o I. Então, I have, que está abreviado, conheci, que parece passado, mas nós vamos usar o particípio no inglês, é met. Muitas pessoas, a lot of people, e olha lá, nos últimos dias, in the last few days. Mais um. Tudo está indo bem. Não houve problemas até agora. Everything is going well. There haven't been any problems so far. Veja bem, tudo está indo bem. Começou lá atrás, não terminou. Então, ó, até agora, so far, não tivemos nenhum problema. Vamos usar a estrutura do have com verbo no particípio. Tudo bem? Eu sei, é muita coisa. Vamos lá. O tempo está ruim aqui. Choveu todos os dias desde que cheguei. A nossa próxima frase. O tempo está ruim aqui. The weather is bad here. Choveu todos os dias desde que eu cheguei. It's rained every day since I arrived. Olha lá. Quando chove, nós sempre usaremos o it. Não importa presente, passado, futuro, sempre tem que ter um it, tá?
Aqui, o has está abreviado. Então, it has rained. Todos os dias, every day, desde que eu cheguei. Since I arrived. Ou seja, eu cheguei aqui semana passada, estava chovendo e passou já 7 dias e continua chovendo. Não parou. Continuidade, tá? É bom ver você de novo. It's good to see you again. Não nos vemos há muito tempo. We haven't seen each other for a long time. Então podemos usar também com long time. É legal te ver, né? Então fazia muito tempo que a gente não se via. E aí usamos também o present perfect. Usa have, negativa, verbo no particípio, tá? Uma outra situação é com o uso do hoje, do today. Mas aqui já começa a ficar um pouquinho diferente. Olha só, tomei 4 xícaras de café hoje. Quando eu falo assim para você, você não sabe se é de manhã, tarde, noite. É hoje. Não importa o horário. É hoje. Tudo bem? Então pensa nisso. I've had 4 cups of coffee today. Você não sabe que horas que eu tomei todas essas xícaras de café. Elas só foram no dia de hoje. Você tirou férias este ano? Quando eu falo aqui, este ano, eu estou me referindo a qualquer dia, qualquer mês do ano. Nós não temos um quando, eu só quero saber se neste ano que está correndo você tirou férias. De novo, é uma pergunta. Vamos começar a nossa frase com have. Have you taken a vacation this year? Have you taken a vacation this year? Lembra do conceito, tá? Começou no passado, estamos dentro do mesmo ano e eu quero saber se você tirou férias dentro desse ano. Não vi Tom esta manhã. E você? Não viu Tom? I haven't seen Tom esta manhã. This morning. Se eu estou usando essa estrutura deste jeitinho que está aqui, significa que nós estamos dentro do período da manhã. Não terminou ainda o período da manhã, então eu posso usar o present perfect nessa sentença. Percebe o quão importante que é esse aprendizado aqui? Eu sei que de repente você pode pensar assim, não, isso é muito difícil, eu não quero aprender. Olha, isso aqui é utilizado o tempo inteiro. Então, vamos tirar essa marra aí que é muito difícil, eu não quero aprender, porque precisa. Isso daqui é extremamente necessário, tá? À medida que você vai assistindo às aulas, que você vai praticando, vai pensando em exemplos da sua vida, isso aqui vai ficar mais claro. Eu sei que no primeiro momento até assusta um pouco a gente, né? Porque no português, olha lá, tá no passado. Eu não vi o Tom esta manhã. Mas aí entra o present perfect e essa regra ainda, que eu estou dentro desse período da manhã. Ele não acabou, tá? Então, vamos de novo. I haven't seen Tom this morning. E você? Have you? Ah, mas eu posso perguntar and you? Olha, pode. Mas é o seguinte, se a minha frase principal utiliza um have, você precisa trazer ela para cá, tá? Então, evita o and you. Coloca lá, põe certinho. Have you? Uma outra situação que nós usaremos o present perfect, que é quando nós queremos falar sobre alguma vez pela primeira vez. Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Esta é a primeira vez que eu dirijo um carro. Eu dirigi um carro.
This is the first time I've driven a car. Mais exemplos. É a primeira vez que ele dirige um carro. It's the first time he has driven a car. It's the first time he has driven a car. Ele nunca dirigiu um carro antes. Nós temos duas formas de falar essa frase aqui, tá? A primeira, he hasn't driven a car before. Presta atenção nesse carinha aqui, ó. Por quê? No português, eu estou usando o nunca. No inglês, eu posso usar um não. He hasn't driven a car before. Então, antes ele nunca tinha dirigido um carro. Mas eu posso falar a mesma frase colocando mesmo o never. Aí, se você utiliza never, o seu has vai ficar normal, sem usar not. Ó, observa de novo. Hasn't, eu tô negando, tô usando um não. E aqui, ele só é um has normal, tá? Mesma frase em português, mas em inglês você tem outra opção de falar. He has never driven a car before. Sarah perdeu o passaporte novamente. Sarah has lost her passport again. Esta é a segunda vez que isso acontece. This is the second time this has happened. Por que nós estamos utilizando present perfect nesta frase? Olha, a Sarah, ela perdeu o passaporte uma vez. Ela perdeu de novo, ou seja, ela continua perdendo o passaporte. Ela não parou. Pô, perdeu o passaporte uma vez, tem que aprender a lição, né? Mas não, perdeu de novo. Então, também ele traz esse sentido de continuidade. Aconteceu uma vez e agora aconteceu novamente. Falta de cuidado aqui, hein? Vamos lá, brincadeiras à parte. Andy está ligando para a namorada novamente. Andy is calling his girlfriend again. Esta é a terceira vez que ele liga para ela esta noite. Lembra que eu comentei a respeito do período? Aqui nós trouxemos que ainda é à noite. É a terceira vez que ele liga para ela na mesma noite. Essa noite aqui ela não terminou. Nós estamos dentro deste período da noite. Por isso também utilizaremos aí o present perfect. E aqui, vamos lá, ó. That's the third time he's called her tonight. Aqui, o meu has, ele também está abreviado. Lembra? He, she, it leva has, tá bom? E verbo no particípio. Called her tonight. Talvez você esteja se perguntando o seguinte. Teacher, mas eu conheço isso daqui abreviado como he is. E você está certo. Também existe o he is. Por que eu sei que aqui é has? Por conta do verbo no particípio. Para ser um is aqui, um is abreviado, o nosso verbo teria que ter ing, tá bom? Então, essa já é uma dica aí que eu vou te dar. Ele é has, sabemos que é um has, porque tem um verbo que está no particípio. Se o nosso verbo estiver no ing, calling, aí seria is, tá bom? E estes são todos os exemplos que eu trouxe para você poder praticar o present perfect. Ele não é fácil, eu sei, eu mesma levei bastante tempo também para aprendê-lo, mas faça com calma, assista novamente, que tem solução, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas coisas para que você possa praticar. Assista novamente a aula, né? Eu já comentei, é importante. O fato de assistir uma única vez, infelizmente, não resolve, porque nós precisamos mostrar essa informação para o nosso cérebro o tempo inteiro.
Faça algumas anotações para que você possa revisá-las em outro horário. Pode fazer anotação dentro do seu celular ou num caderno, como for mais conveniente para você. Mas é importante que você revise, tá? Pratique as frases em português e em inglês, justamente para que você tenha esse entendimento. Poxa, no português eu falo desse jeito, mas no inglês eu preciso falar dessa forma aqui, porque essa estrutura, ela vai carregar um conceito. Eu preciso aprender qual é o conceito que essa estrutura carrega, tá? Então, pratique essas duas frases juntas no seu idioma nativo e no inglês, para que faça cada vez mais sentido. E comece a pensar em situações que você consiga aplicar isso que nós acabamos de ver. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa na sua vida que você consegue fazer essa aplicação. Por exemplo, se você é casado, você casou lá atrás, você está casado ainda hoje. Essa estrutura, ela entra, ela carrega esse conceito. Se você está estudando alguma coisa, o próprio inglês, você está estudando inglês, você começou a estudar inglês há 2 meses atrás, 3 anos atrás, não importa o quando você começou a estudar, ele afeta o seu presente hoje? Então você ainda utiliza essa mesma estrutura. Começa a pensar, não descarta essa estrutura, ela é extremamente importante, ela é muito utilizada. Se você prestar atenção em filmes, séries, música, você vai ver que isso é utilizado o tempo inteiro. E precisa revisar ali todos os dias, tá? Lembra que quanto mais você revisar, mais rápido você aprende. Aquela informação que é difícil, ela passará a ser fácil, tá bom? Lembra do nosso lema aqui embaixo? Practice makes perfect. E eu vejo você na próxima aula. See you next class. Bye bye!